Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 39 ao 52. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era ali sujeito. E a sua mãe guardava as palavras, e a sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Veja o verso 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Verso 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Diga amém. Diga para alguém do seu lado: não fique perdido na festa. Senhor Jesus, nós te agradecemos e pedimos a tua bênção. Fale conosco hoje e sempre, e dá-nos mais da tua porção, da tua glória e da tua presença. Em nome de Jesus, e quem pode, diga amém. Diga mais uma vez para alguém, antes de tomar o seu assento: não fique perdido na festa, irmão. Eu acredito que a maioria dos crentes, eles não têm noção do quão valiosa é a vida de Jesus. Eu sei que todo crente ama falar sobre Jesus, todo crente ama cantar sobre Jesus, todo crente ama o que Jesus faz. Mas há uma perspectiva de Jesus que vai além do que as coisas que ele faz, vai além das coisas que ele ensina, vai além das coisas que ele fez. São as coisas pelas quais ele passou. Hebreus vai dizer que nós não temos um sacerdote que não pode se compadecer de nossas dores, mas um que em tudo como nós foi tentado, porém sem pecado. Eu acredito que a maioria dos crentes não entende que o que faz Jesus ser tão precioso vai além do sangue que ele derramou, vai além dos milagres que ele fez, vai além do que ele ensinou.
O que faz ele ser tão precioso são os traumas e dores da vida que ele passou. Porque ele passou por dores e traumas que fizeram dele o espécime humano mais perfeito de toda a história do mundo. Não houve homem tão perfeito quanto Jesus. Não apenas no sentido de não pecar, mas também no sentido de que se houve alguém na face da terra que soube tudo que o homem passava e não deixou de aprender nada sobre dores e traumas, foi Jesus. O que mais que você pode querer de um homem que nasceu em circunstâncias adversas, nasceu sendo perseguido, cresceu fugido, voltou e foi abandonado pelos seus pais, cresceu e não foi acreditado pelos seus irmãos, cresceu e foi rejeitado pelo seu povo, depois foi traído pelo seu amigo, mas no final de tudo isso ele ressuscita, e a beleza da Páscoa não é apenas o poder que ele me dá de andar em novidade de vida, mas a beleza da Páscoa é entender que um homem que foi abandonado pelos pais, que fugiu quando pequeno para sobreviver a Herodes, que foi rejeitado pelo seu povo, não foi acreditado pelos da sua própria casa, este homem que foi vendido por um amigo, depois de tudo que passou, ainda morreu, deu a volta por si e andou em novidade de vida. Isso me traz alegria que se ele venceu todos esses traumas, não só a morte, você fala só da morte, você esquece que ele não guardou rancor das pessoas que o traíram, você esquece que ele não guardou dor daquilo que ele passou. Então eu falo que a maioria das pessoas não entendem o quanto Jesus é precioso, porque eles só falam do que ele fez, do que ele falou, mas o que ele passou e o que ele sobreviveu, me traz a esperança de que se ele, como eu, 100% homem, passou e venceu, ele, quanto Deus, dentro de alguém 100% homem, vai me dar força para vencer e dar a volta por cima. Ele é o melhor exemplo de que se ele sobreviveu a todo o caos, eu posso sobreviver. É por isso que eu não consigo sentar na frente de nenhum psicólogo e nenhum psiquiatra mais, para ficar ouvindo ele me dar estratégias para sobreviver uma coisa que ele estudou para ensinar, mas nunca passou. Ele nunca passou por traumas como eu passei, ele nunca sofreu abusos como eu passei, abusos mentais, intelectuais, espirituais, algumas pessoas abuso físico. Aí alguém que estudou para te ensinar, ele não consegue ter autoridade para te ensinar uma coisa que você quer que alguém que tem autoridade pode te ensinar. Porque quando alguém tem autoridade para te ensinar, então você não tem um sermão, você tem uma palavra, você tem uma palavra viva, o verbo se faz carne. É por isso que nenhum pregador prega bem até pregar marcado, porque quando você prega com marca, quando você prega sangrando, quando você prega machucado, é nítido a autoridade com que você fala, porque você não tem que gritar e aumentar o tom da voz. As pessoas sentem saindo virtude de dentro de você, as pessoas sentem que existe uma unção que sai enquanto você fala, porque ela foi uma unção que veio através de alguém que foi amassado, alguém que foi pisoteado, alguém que foi maltratado, alguém que foi rejeitado, alguém que passou pelas intempéries da vida, mas passou do outro lado cantando que só o Senhor é Deus e operando Deus quem impedirá, e se Deus é por nós, quem será contra nós, e que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Então a vida de Jesus é bela. Esquece o fato do que ele fez, do que ele falou, mas o que ele passou causa em mim um sentimento de que ele é muito relacionado ao que eu passo. Então é interessante, porque falar da Páscoa é você falar de alguém que morreu, mas que literalmente ele morreu por último na cruz. Ele veio morrendo aos poucos antes. No Getsêmani ele já vinha morrendo. Aos 12 anos ele já começou a morrer. Ele já viu o que é uma mãe esquecer de um filho, um pai esquecer de um filho. Então você está falando de um homem que teve a última morte aos 33, mas do 0 aos 33 veio morrendo aos poucos. Ele veio abrindo mão, negando a sua carne, negando a sua vontade para fazer a vontade de um pai. A gente só fala da cruz, a gente não fala da cruz que ele tomou dos 0 anos de idade até os 33. E isso torna Jesus tão especial, que isso faz com que eu veja que ele é muito mais relacionado à minha dor do que qualquer outra pessoa. Ele sabe o que eu passo, ele entende o que eu sofro. E se ele venceu, imagine só se eu não posso vencer. Veja, a gente fala
que de fato nosso desejo é alcançarmos a estatura de varão perfeito como Cristo. É da nossa vontade querermos ser igual a Jesus, e essa tem que ser a nossa vontade. Agora, é difícil você querer ser igual a alguém e não passar pelo que ele passou. Entenda isso, é difícil uma pessoa que vem e fala assim: põe as mãos sobre mim, passe para mim uma parte da tua unção. Como é que você quer que eu passe para você uma coisa que me demorou muito tempo para vir e você vai receber em 5 minutos de graça? Você quer ter o que eu tenho? Passe pelo que eu passei, sofro o que eu sofro, cara, porque é injusto Deus dar para você em 5 minutos o que custou para alguém 5 anos, o que custou para alguém 50 anos, o que custou para alguém 30 anos. Agora, a vida de Jesus é totalmente relacionada à minha e à sua, desde o estágio da sua concepção. No seu estágio embrionário, ele já se refletia, ele já se relacionava com a gente. Pense nisso, a sua concepção já mostra que muito do que ele passou, a gente passa. Lá está Maria, e Maria recebe a visita do anjo, e o anjo fala para ela: salve agraciada, bendita és vós entre as mulheres. E ele dá para ela uma notícia maravilhosa. Ele diz: Maria, não tenha medo, você foi agraciada, você achou graça aos olhos do Senhor, e você conceberá luz e dará luz a um filho, e o seu nome será Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em outras palavras, de milhões de anos e de milhares de pessoas, você foi a mulher, desde Eva, que esperou a oportunidade para viver essa promessa, e de todas as mulheres de Eva para cá, foi você a escolhida. De milhões de mulheres e de milhares de anos, foi você a escolhida para dar à luz a semente que vai crescer e vai esmagar a cabeça da serpente. Então, não temas, fique tranquilo, porque a virtude do Espírito virá sobre ti. Irmão, que coisa maravilhosa, que coisa boa. Você foi escolhido dentre milhares e milhões para ser a pessoa que Deus quer cumprir uma grande promessa. A questão é, como que você vai dizer para o teu noivo que isso aqui é do Espírito e não é de um homem? Como que você vai dizer para alguém que você não pulou o muro e não deu uma fugidinha, e que você é uma pessoa honrada, que você não fez nada de errado? Sabe, irmão, tem bênção que Deus te dá, que a gente prefere não ficar falando, porque se a gente falar, vai dar tanta dor de cabeça para explicar como que Deus deu, que tem gente que vai pensar que você matou alguém, roubou alguém para ter o que tem, e até se explicar que foi Deus que deu, você prefere ficar quieto e falar: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Daqui a pouco você vai entender o que Deus fez, porque se eu tentar te explicar que um anjo veio e me deu, que Deus abriu a porta, que Deus fez meu telefone tocar, que um e-mail, até eu te explicar e você acreditar nisso, eu prefiro, irmão, deixar a bênção ir me alcançando, ela ir aumentando, porque dá muita dor de cabeça ter que criar nisso. E isso é complicado, porque ela tem uma bênção boa, mas a bênção vem acompanhada de um vento. Como é que ela vai explicar para José que ela não é uma sem vergonha? Porque ela disse para José e ainda assim ele não acreditou nela. Veja, eis uma coisa importante, irmão. Maria sabia de uma coisa: nem todo vento que vem, ele vem para destruição. Veja, a gente pensa que a bênção de Deus não traz dores, e de fato ela não traz. A palavra de Deus diz que a bênção de Deus não traz dores, mas não quer dizer que ela não parece que não traz dor, porque se você for analisar, quando a bênção chega, no primeiro instante, ela vem embrulhada num papel, numa caixa, ela vem num embrulho de complicação, dor de cabeça, de problema, que quando você olha, você fala: maná. Que é isso? Que é isso? Que é isso, Senhor? Tem ventos que sopram e a gente só pensa que ele está trazendo desgraça, mas depois de um tempo andando com Deus, você sabe que nem todo vento que sopra é um vento contrário. Pelo contrário, Deus soprou fôlego de vida nas narinas de Adão e ele se tornou um ser vivente. Jesus soprou nos discípulos e eles receberam o Espírito Santo. Depois veio um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, e línguas de fogo foram vistas repartidas entre eles. Então é importante você entender que tem coisas que vêm para você, que quando elas vêm, parecem que são luta, mas é só a aparência.
Esse vento não é um vento que traz problema. Esse vento é um vento que está trazendo uma bênção que você não esperava, num momento em que você não esperava, e você só tem que ficar firme e ver o livramento do Senhor. Se você não entender isso aqui, não entendeu mais nada do que eu vou falar daqui para frente. Olha para alguém e diga para essa pessoa: fica firme que você vai ver que Deus está por detrás de tudo isso aí, irmão. Fica firme. Não é o diabo quem está causando isso, não é o inimigo, isso aí é Deus, e você vai ver que Deus estava por detrás de tudo isso. Agora, veja, lá vai Maria e ela fala para José: estou grávida. E, irmão, tenta imaginar comigo, ela está naquela época que toda mulher gosta, ela está vendo o buffet, está vendo o vestido, está vendo os bem casados, está vendo para onde vai ser a lua de mel, está indo comprar lingerie para a noite de núpcias. Pelo amor, não olha para mim com essa cara, irmã, que você gastou uma fortuna com aquela lingerie e usou para o teu marido uma vez só e você tem raiva até hoje. Tudo bem, ok. Mas ela está naquele momento feminino de mulher, tudo isso foi jogado para fora. Ela teve que casar e já teve que fugir. Imagina o que é você ter que cancelar uma programação toda que você fez, porque Deus alterou o teu plano. E aí ela tem que vir para José e falar: isso aqui é obra do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele intentou deixá-la secretamente, ou seja, ele planejou se divorciar dela em secreto. Pense nisso comigo. Ele planejou se divorciar dela quando ela disse a verdade. Ela disse a verdade e foi punida. Lembra quando você era pequeno e tua mãe falava para você: se falar a verdade não apanha? E você falou a verdade e você apanhou? A gente pensa que a verdade dita vai libertar tudo, e de fato liberta, mas nem todo mundo está disposto a receber uma verdade. Tem gente como José, quando recebe a verdade, já te pune. Irmão, vou falar uma coisa para você, irmão. Se você não sabe o que é você falar uma verdade para alguém e essa pessoa te retaliar porque você falou a verdade para ele, às vezes a gente prefere ficar calado e guardar a verdade para a gente falar: Jesus, o Senhor depois vai dar um jeito de falar para ele aquilo que o Senhor mandou eu falar. Mas você sabe que você tem que falar. Isso me mostra, irmão, que por mais que a verdade liberte, nem sempre ela é confortável. Porque tem gente que quando ouve a verdade já quer te punir. Agora imagine ele, o anjo vem para ele em sonho e fala: José, fica em paz, porque o que tem dentro de Maria é obra do Espírito. Deixa eu fazer só uma pausa aqui, irmão, olha para mim. Tem coisa que se Deus não te falar que é Ele quem está fazendo, você vai chutar o pau da barraca, você vai chutar o balde, você vai largar tudo, vai jogar a mão para o alto e vai embora, porque é uma coisa tão louca que está acontecendo, é tão estranho, é um problema tão complicado, que a última coisa que você esperava é que aquilo ali era Deus por detrás de tudo aquilo. Como é que Deus pode estar por detrás de uma situação dessa? Como é que Deus pode estar por detrás de uma coisa que está desonrando o meu nome na boca das pessoas? Está todo mundo dizendo que Maria é uma Maria vai com as outras e que eu sou um corno. Está todo mundo dizendo que eu casei com uma qualquer uma e está dizendo que eu sou chifrudo, que eu uso peruca de touro. Como é que Deus pode estar por detrás de uma coisa que parece que está me humilhando? Como é que Deus pode estar por detrás de uma coisa que aparentemente está me fazendo pior? Como é que eu vou dizer para o meu pai e para minha mãe que a mulher com que eu estou no noivo é uma mulher séria e o que ela tem não é fruto da carne, é do Espírito? Como é que eu vou falar para todo mundo que o que Deus está fazendo é estranho, mas é Deus? Irmão, olha para alguém, entenda isso que eu vou lhe dizer, para você dizer com força para essa pessoa, convicção. Diga assim: quando Deus falar, você vai entender, irmão. Quando Deus falar, você vai entender. Quando Deus abre a boca e Ele mesmo fala que é Ele por detrás de tudo isso, aquilo que ninguém entendia, todo mundo começa a entender. Aquilo que estava todo mundo criticando, todo mundo começa a compreender. Porque aí as pessoas têm que entender que era Deus trabalhando de forma misteriosa, porque os planos deles são mais altos do que os seus, os pensamentos deles são mais altos do que os seus, e a forma como Ele trabalha vai totalmente diferente da forma como você trabalha. Olha para alguém e diga para essa pessoa: isso é a forma de Deus trabalhar, irmão. Deus trabalha de uma forma estranha que você não entende, e depois Ele vem te explicar que é Ele quem está fazendo. Aí Jesus nasce, e maravilha, e veja como que até agora tudo que eu te falei se relaciona à nossa vida. Como que tudo que eu te falei que Ele passou no seu estágio embrionário, quando Ele ainda era um sêmen, um espermatozoide, quando Ele era ainda a semente da palavra, como que tudo isso se relaciona à minha vida e à tua vida. Essa é a beleza da Páscoa, essa é a beleza de Jesus. Veja, Ele nasce
E 3 sábios vêm para Herodes. E 3 sábios vêm para ele e perguntam: onde que está o rei que nos foi avisado através de uma estrela que nasceu? Onde que está o rei? E Herodes fala: bom, quando vocês me acharem um rei, me avisem, porque eu também quero ir adorar o rei. Agora, você sabe que os sábios estavam falando a verdade. Os sábios queriam adorar o bebê. Agora, Herodes não queria adorá-lo. Herodes queria matá-lo. Agora, veja a dicotomia da cena. O melhor momento e o pior momento ao mesmo tempo. Lá está Jesus na manjedoura. E de um lado, admiradores, os pastores, os sábios. E de outro lado, Herodes procurando cadê a criança para matar. Tudo isso ao mesmo tempo. Tem dia, irmão, que a tua maior bênção vem acompanhada do teu pior pesadelo. Tem dia, irmão, que o teu maior milagre vem acompanhado da tua maior dor. E você fala: como isso é possível? Irmão, se Jesus nasceu, e no dia em que ele nasceu, ele teve admirador de um lado e opositor de outro, você não é melhor do que Jesus. Então fique em paz, que o dia em que vier algo novo na tua vida, você vai ver de um lado gente te aplaudindo, de outro lado gente te odiando, e você tem apenas que seguir em frente. Por quê? Porque você não pode ter aplauso sem ódio, mas todo ódio vai gerar um aplauso na tua vida. Você quer saber se você está indo bem? Veja o quanto de gente está te odiando. Eu nunca vi gente odiar quem não está fazendo nada de bom. Eu só vejo gente ter raiva e inveja de quem está fazendo melhor e mais. Eu vou falar aqui, eu só vejo gente falar mal de mim que faz menos do que eu ou pior do que eu. Agora a pessoa que fala: você não tem tempo para nada, você não faz isso, é a pessoa que não está gastando o tempo dele certo e não está fazendo nada com o tempo dele. Porque pessoas, quando te odeiam, são um sinal de que você tem sido levantado por Deus para ser admirado por outras, para poder ser, oh meu Jesus. Eu acho interessante porque tem gente que não sabe lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. Tem gente que pensa o seguinte, que quando chegar o teu momento, quando chegar a tua hora, você vai ter admiradores, não vai ter invejosos. Irmão, o salmista diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Irmão, tudo isso é na presença do inimigo. Você não pode ter honra e não pode ter abundância se não tiver ninguém te olhando e te invejando. É por isso que, se você não dá conta de prosperar e aguentar gente falando mal de você na rede social, pede para Deus não te prosperar, porque você tem que aprender a viver com as duas coisas ao mesmo tempo. Gente falando mal de um lado e gente testemunhando de você do outro. Você tem que aprender a lidar com o invejoso de um lado, com gente te criticando de um lado, mas de outro lado gente falando: aquela palavra foi para mim, pastor, aquela palavra foi para minha vida, pastor, Deus usou o senhor hoje de uma forma como o senhor não imagina. Porque se você não aprende a lidar com os dois ao mesmo tempo, você não pode ter bênção. Para cada bênção tem um invejoso, e todo invejoso é fruto de uma bênção. Ah, eu não tenho nada de bom, mas tem gente invejando. Tenho. É porque você não está enxergando o que eles estão enxergando. Ok, você só está olhando as coisas que você está sofrendo. Você não está olhando as coisas que você está causando neles. Você tem uma família que causa inveja neles. Você tem filhos que causam inveja neles. Você tem um casamento que causa inveja neles. Você tem um ministério que causa inveja neles. Deus te deu uma palavra que causa inveja nas pessoas. Deus te deu uma graça que causa inveja nas pessoas. Deus te deu uma unção que causa inveja nas pessoas. E você tem que aprender a viver com essa diferença. Agora, esse é um ponto interessante, porque os sábios eles vêm até Jesus, eles adoram Jesus, eles trazem ouro, incenso e mirra, os pastores estão ali. Agora, a Bíblia diz que quando eles vão voltar, eles voltam por outro caminho, porque Deus avisou para eles em sonho que era para eles voltarem para outro caminho, porque Deus sabia que se eles voltassem pelo caminho que vieram, Herodes ia perguntar: cadê a criança que vocês foram procurar e não me avisaram, que eu queria adorá-lo, mas na verdade eu queria matá-lo? Aí se Herodes pergunta, se eles mentem, eles são mortos. Se eles falam a verdade, estão cumprindo o papel de Judas. Aí Deus fala: fiquem em paz, eu vou criar um outro caminho, que é para não prejudicar nem vocês e nem a criança. Irmão, vou lhe falar uma coisa: Deus sempre tem um outro caminho, que não vai prejudicar nem você e nem os outros. Olha para alguém e diga para essa pessoa: irmão, Deus tem outro caminho, fica em paz. Eu sei que tem coisas que você tem que sacrificar, mas também tem coisas que você não precisa sacrificar. Se você pedir para Deus te mostrar o caminho, vai você sair bem na história, vai uns outros sair bem na história, e aí você vai ver que de fato era Deus por detrás de tudo o tempo todo. Ele nasce, e de fato, seu nascimento causa um impacto maravilhoso. 8 dias depois de nascer,
Jesus é trazido até o templo. Um homem chamado Simeão, você lembra disso? Ele recebeu uma revelação do Espírito Santo de que ele não morreria enquanto ele não visse o Cristo do Senhor, enquanto ele não visse a consolação de Israel. Agora, interessante que quando Maria e José entram no templo, antes que eles viessem fazer o ato da circuncisão, cortar o prepúcio e depois dar o nome, antes de tudo isso, Simeão já olha para a criança, um pacotinho pequenininho, e ele pega no colo e ele fala: obrigado, Senhor, teu filho agora pode se despedir em paz, eu vi a tua glória. Mas peraí, ele viu algo pequeno. Imagine quantos bebês não tinham ali naquele dia. Ana, a profetisa, passando por ali, uma mulher de 84 anos, ela passa por ali, ela olha para a criança e ela fala: é esse é o consolo de Israel. E ela sai dizendo para todo mundo: sabe quem é aquele? Aquele ali é o leão da tribo de Judá. Sabe quem é aquele? Aquele ali é a semente de Abraão. Sabe quem é aquele ali? Aquele ali é a semente da mulher. Sabe quem é aquele ali? Aquele ali é o Messias. Sabe quem é aquele ali? Aquele ali é o Cristo. Mas eles estão falando de uma coisa que é pequena. Diga para alguém do seu lado: é pequeno, mas vai crescer, irmão. Eles olham para uma coisa que aparentemente não tem nenhum potencial, é uma criança comum como todas as outras. Mas o que eles falam sobre essa criança, nenhuma outra criança ouviu. Quem tem ouvido os ouços que o Espírito diz à igreja. Sempre Deus vai colocar alguém na tua vida que vai ver em você um potencial que você mesmo não vê em você. Deus sempre vai colocar alguém na tua vida que vai olhar para você e falar: é o Cristo, Ele é o ungido, Ele é o escolhido, Ele é a pessoa que Deus chamou. Essas pessoas, você tem que se apaixonar por elas, porque o que elas falam serve de base para você lembrar que você não é o que os homens dizem, o que as pessoas dizem, mas você é literalmente aquilo que Deus disse, ainda no estágio embrionário, ainda no estágio pequeno. Veja, é interessante que tem gente que ouve a gente falar algo da vida dessa pessoa e ela não entende, porque ela não se enxerga lá, mas a gente já enxerga a pessoa lá, e a gente enxerga a pessoa lá olhando para o problema que ela está passando, porque o problema dela é um reflexo do potencial dela. A perseguição dela é um reflexo da promessa dela. A adversidade dela é um reflexo da promoção que ela terá. E você vê uma coisa pequena, e o que tem de gente, irmão, reclamando de coisa pequena na vida. Ah, mas é pequeno. Ah, mas é pequeno. Irmão, presta atenção, pode até ser pequeno, mas se está vivo, o bebê vai crescer. Pode ser só uma visão, mas fique em paz, a visão vai crescer. Pode ser só um sonho, mas fique em paz, o sonho vai crescer. Se eu não tivesse que pregar mais nada, só isso aqui já estava bom. Diga aí para 5 pessoas, nem que você tenha que andar, diga: o bebê vai crescer, irmão, tenha certeza disso, viu? Vai crescer. É pequeno, você não dá nada, é só um sonho, é só um projeto. Senta que você vai ver que o bebê vai crescer, tudo aquilo que Deus disse a respeito dele vai se cumprir, a visão vai se concretizar, a visão vai se materializar, e você vai ver que Deus coloca grandes coisas em pequenos pacotes. Deus coloca o melhor dentro da coisa mais estranha, mais esquisita. Como é que pode um rei nascer num estábulo, da mesma forma que uma pessoa grande, cheia de Deus como você, nasceu na casa que nasceu, com os pais que nasceu, teve a infância que teve, a adolescência que teve, a juventude que teve, e aí ninguém achava que você seria o que é, mas Deus é prova de que Ele pode arrancar o melhor do pior, e através da coisa mais pequena fazer a coisa maior, a coisa mais bela, a coisa mais linda, a coisa mais impactante, a coisa mais cativante, a coisa mais memorável. Eles levam um menino para ser circuncidado. Circuncisão acontece ao 8º dia. 8 é o número de novos começos. Por quê? Porque no 8º dia você trazia a criança para o templo, para pegar o prepúcio dela e cortar o excesso de carne. Você corta o excesso da carne que faz mal, porque aquele excesso de carne pode fazer mal. Aquele excesso de carne pode trazer para você fimose. Pessoas que não têm um prepúcio cortado têm uma tendência maior a câncer de próstata. Então você traz uma criança para o templo, e ali ela tinha o excesso da carne
no seu órgão genitor, cortado, como símbolo de que tudo que ela vai criar daqui para frente, ela vai trazer não dentro de carne, mas dentro de pureza. Tudo que ela fizer será puro diante de Deus. Tudo que ela fizer, tudo que ela prosperará, tudo que ela fizer prosperar, tudo que ela vier produzir, será maravilhoso, perfeito aos olhos de Deus. Eles trazem a criança ao 8º dia, para você cortar o excesso e trazer para a criança um novo começo. A criança nasceu 8 dias antes, mas aos olhos de Deus, ela nasceu agora, porque agora ela já não tem mais a carnalidade que impede eu de viver com ela. Então, veja comigo só alguns itens aqui. Lá você tem o bebê Jesus sendo cortado, o sangue caindo, um novo começo chegando. E aí a Bíblia diz que Simeão lança uma profecia sobre a criança e você vê uma promessa chegando. E tudo isso acontece dentro de um lugar, templo. Eu descobri, irmão, que os dias que eu chego aqui mais sangrando é o dia em que Deus decide me dar um novo começo e lançar uma profecia. Eu descobri que os dias em que você vem para a igreja sofrendo antecipadamente, sai daqui cortado porque Deus te operou, Deus arrancou de você algo, é exatamente o dia em que você sai daqui com uma nova fase, com uma nova promessa, e você sai daqui recebendo uma profecia, sai daqui com uma promessa, e você tem que voltar em paz, você tem que voltar alegre. E é isso que você tem que compreender, que templo, sangue, novo começo e promessa andam juntos. Templo, sangue, promessa, novo começo e promessa andam juntos. Você pensava que vir para a igreja ia te fazer ficar bem, vai te fazer ficar bem, mas no início da mensagem você vai ter alguns cortes. Oh meu Deus. No início do culto Deus vai te cortando devagarzinho, e depois que Ele vai te cortando, Ele vai te trazendo um novo momento. E aí depois que você está no novo momento sangrando, você sai daqui feliz, você está com uma promessa cheinha, uma promessa novinha, uma promessa inteirinha. Nem se cumpriu uma parte dela, ela está novinha, cheinha. Ela ainda vai acontecer, ela nem aconteceu, ela vai acontecer. E tudo isso acontece no templo. E aí eles fazem isso, e Deus diz: leva o bebê, foge com ele para o Egito e esconde ele. Jesus é escondido aos 0 anos de vida. Essa coisa na tua vida que está no estágio 0 e Deus já te deu, cala a boca. Esse sonho, essa visão que Deus te deu, essa ideia que Deus te deu, esse projeto que Deus te deu, e está no estágio 0, cala a boca, esconde e não deixa ninguém saber. Porque se você abrir a boca cedo demais, você vai atrair inimigo desnecessário. Cadê o glória? Deus te deu uma profecia, fecha a boca. Deus te deu um projeto, esconde o bebê. Deus te deu uma visão, esconde o bebê. Deus te mostrou o que vai fazer, esconde o bebê. Fica abrindo a boca demais. Tem Herodes querendo matar, tem gente querendo acabar com a tua vida, tem gente querendo te jogar para baixo. Olha para alguém e diga para essa pessoa alto: irmão, esconde o bebê, irmão, esconde ele. Para de ficar falando o que não tem que falar na hora que é errada. Para, esconde. Vou falar mais alto, hein? Esconde o bebê da tua família. Teus familiares não têm que saber do que Deus falou que vai fazer na tua vida. Esconde dos teus funcionários, esconde dos teus sócios, esconde dos teus companheiros de ministério, esconde. Porque você está matando algo prematuramente, quando Deus queria que vivesse muito tempo, porque você está abrindo a boca para falar de uma coisa que não tem defesa ainda. Você está abrindo a boca para todo mundo para contar o que Deus te falou, o que Deus prometeu, o que Deus te mostrou, e Deus está falando: cala a boca, fecha a boca, esconde o bebê, vai para o Egito, fica quieto. Fica quieto. Eu estou num processo com você agora de proteger a visão que eu te dei. Eu vou dizer isso aqui até essa da glória. Eu estou num trabalhar com você que não é de cumprir a promessa, é de fazer você esconder a promessa. Esconde a promessa, fecha a boca. Tem gente querendo caçar defeito em você, e eles vão dizer que esse sonho alto é um defeito, que você é maluco, que você é louco. Fecha a boca, esconde o bebê, porque Deus sabe que agora não é hora de você atrair inimigo desnecessário. Mas tem gente, irmão,
que ele tem uma mania, ele tem uma necessidade de abrir a boca e de falar: eu tive um sonho, eu tive uma visão. Quem sabe, irmão, o sonho de José podia ter acontecido um pouco antes, sem ele ter passado por tudo que passou. Eu acredito piamente que ele teria que passar pelo que ele passou. Eu só também não acredito que ele teve que passar de todo aquele jeito. Ele poderia ter passado de outras formas. Porque tem coisas, irmão, que você não precisava passar. Você atraiu para você mesmo um problema. Como? Abrindo a boca para falar: deixa eu te contar do que Deus me deu. Eu estava lá e Deus me deu uma ideia. Eu estava lá e Deus me deu uma visão. E Deus me deu um projeto. Deus está falando: deixa o projeto escondido, quieto. Não é hora de falar. José e Maria escondem Jesus por 2 anos no Egito, até que o anjo vem e fala assim: agora pode voltar, porque Herodes já morreu. Olha para mim, tem coisa na tua vida que Deus não deixou dar certo antes. Ele já tinha te dado, Ele te deu o projeto, Ele te deu o sonho, mas Ele não fez dar certo antes, porque antes Ele estava resolvendo um inimigo do outro lado, e aí Ele te escondeu por uma época, para que você não fosse morto pela inveja. E você tem que entender que quando Deus falar pode ir, meu irmão, porque a oposição que tinha, Ele já resolveu. O inimigo que tinha, Ele já resolveu. Olha para alguém aí e profetize para essa pessoa: pode ir, meu irmão, porque Deus já resolveu, viu? Essa é uma palavra para alguém que está no templo, está sangrando, mas crê que essa Páscoa vai trazer um novo começo, e você vai receber a profecia. Deus vai trazer crescimento para uma coisa que Ele te deu há muito tempo antes, um projeto que Ele te deu alguns anos antes. Ele vai começar a cumprir a partir desse ano, mas você tem que entender que quando Ele falar vai, pode ir, porque toda barreira Ele já resolveu. Não quer dizer que não vai ter barreira, mas quer dizer que a barreira que estava lá te impedindo, que era uma grande barreira, essa Ele já removeu. Faraó já está morto, o inimigo que vistes não vereis nunca mais, e você pode ficar em paz, que esse adversário Deus já resolveu ele. Deus já resolveu a falta de dinheiro, Deus já resolveu a falta de pessoas, Deus já resolveu a falta de ajuda, Deus já resolveu aquilo que você não tinha antes, e não poderia fazer o projeto acontecer antes, porque você não tinha antes, mas agora você tem que ouvir Deus dizendo e acreditar nisso, porque Ele está te dizendo: você já tem, eu já matei Herodes, você já tem tudo aberto, o caminho está limpo, vai que a tua Tafarel, vai nessa força Gideão, vai que eu sou contigo, eu não deixarei nenhuma pedra, eu não deixarei nenhum laço, 1000 caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás meu Deus. Então quando Deus falar vá. Se Deus falar pode assinar, irmão. Cadê o glória agora, Jesus? Se Deus falou pode comprar, pode comprar. Porque José teve que acreditar numa coisa que ele não viu. Ele não viu Herodes morto, mas ele ouviu. Deus está te dizendo: eu estou mandando dinheiro, mas você não vê ele. Por que você quer ver uma coisa que Deus já disse que está enviando? Meu, tenha capa! Por que você quer ver uma coisa que Deus diz: eu já estou enviando, eu já dei ordem para os meus anjos, eu já soprei do norte, já soprei do sul, já soprei do leste, já soprei do... Meu Deus da... Mas deixa eu entrar para a gente caminhar. Eles voltam para Israel. Depois que eles voltam para Israel, a Bíblia diz que todos os anos eles iam para a Páscoa. Eles subiam a Jerusalém para a época da Páscoa. E todos os anos tudo deu certo. Pelo menos 9 vezes antes dessa, Jesus tinha ido para lá e nada aconteceu. Aí na 10ª vez Jesus vai e acontece um problema. Eles perdem Jesus na festa. Problema, irmão, é que como é que você perde quem é a festa na festa? Acho que você não entendeu. Ele não é a razão da Páscoa, Ele é a Páscoa. Ele é o Cordeiro. Jesus não é a razão do Natal, Ele é o Natal. Ele não é a pessoa do dia, Ele é o dia. Tudo foi feito por Ele. Irmão, como é que você perde na festa quem é a razão da festa?
Você quer ver que interessante? A gente está na época da Páscoa, maravilha. A última coisa que a gente valoriza de fato é a festa. Porque valorizar a festa é se valorizar quem é a festa. E quem é a festa não é o ovo de chocolate. Ele é bom, ele é gostoso, compra um e dá para mim. A gente valoriza demais o presente de Natal, o amigo secreto de Natal, a troca de presente de Natal. Mas de fato quem é? Irmão, isso me faz pensar que se você for olhar para dentro da igreja, muitos de vocês aqui inverteram o papel. Você está valorizando mais a ocasião do que a pessoa. Alguns de vocês aqui, irmão, você está na festa e você perdeu a festa faz tempo. Você está na semana da Páscoa e você se esqueceu faz tempo do que foi a obra do Calvário. Porque se você se lembrasse, você não tinha tanto medo como tem. Irmão, pensa nisso comigo. Por 10 anos, eles foram anualmente para Jerusalém. Todos os anos eles já sabiam, vamos pegar as coisas, vamos pegar as malas, vamos fazer isso, vai ser tanto tempo de viagem, a gente para em tal posto, depois daquele pedágio não tem posto bom, tem que ser posto antes do primeiro pedágio, depois do segundo pedágio fica ruim, e a gente dorme naquele hotel, e a gente come naquele restaurante, a gente já conhece tudo, não tem problema. Só que o problema, irmão, é que quando você conhece demais o local onde você está indo, você desvaloriza mais a companhia que você está andando junto. E tem muita gente, irmão, que está mais preocupado com o local para onde vai do que com a pessoa com quem ele está indo. Você está pensando demais na promessa que Deus te fez, se esquecendo que o que importa não é chegar lá na festa. O que importa é com quem que você vai chegar lá. Eu já estou pregando, hein? O que importa não é você chegar no dinheiro, mas é se você vai chegar rico com a companhia de quem vai te fazer chegar até lá. Porque hoje todo mundo só quer o local, mas a companhia, ela é importante até chegar lá. Quando chegar lá, você se envolve tanto na festa que você perde a festa. Eu vou melhorar aqui, irmão. Você se envolveu tanto com a bênção que Deus te deu que você esqueceu o abençoador. Você se envolveu tanto na posição que Deus te colocou, na bênção que Deus te colocou, que você começou a ficar mais frio na fé. Você começou a diminuir o teu glória. Você começou a parar de falar língua estranha. Você começou a diminuir a sua oração. E Deus me mandou perguntar para você: como é que você ficou perdido na festa quando eu sou a festa? Eu vou melhorar. Jesus mandou perguntar para você: como é que você se perdeu na bênção quando eu sou a bênção? Como é que você se perde numa posição sendo que eu te coloquei lá? Você está embriagado tanto com a unção que você perdeu a unção. Ah, meu Jesus da glória. Você ama tanto a ideia de pregar que você se acostumou a pregar a ponto de esquecer de mim. Você se envolveu tanto com a rotina, vai para Jerusalém, vai pregar, que eu perdi a importância. Como é que você perde a razão quando você está indo para o local da razão? Antigamente você orava para ir trabalhar, e eu te coloquei naquele local. Aí agora você já vai sem orar, e vai sem orar. Você se envolveu tanto com a festa, que a festa, eu te diria que eles perderam Jesus antes de chegar lá. Porque eles ficaram pensando tanto, vamos chegar lá, que quando chegou lá, não entenderam que a razão deles estarem ali, já não estava mais ali com eles. Cadê? Eu estou falando, irmão, de um grupo de pessoas que você tem que ouvir essa palavra faz tempo. Deus te abençoou tanto, Deus tem te prosperado tanto, que a última coisa que você tem feito é se lembrar de quem te deu. Você está se envolvendo demais com a obra do Senhor, a ponto que você se esqueceu do Senhor da obra. Você está demais na promessa, a ponto que você esqueceu quem foi que te prometeu e quem foi que te deu. E esse é o problema de muita gente que está na festa, mas esqueceu Jesus para trás da festa. Você tem a festa, mas abriu mão da festa. Você tem a festa, mas esqueceu da festa. A pergunta que eu te faço é: você tem decência de pelo menos procurar aquilo que você perdeu, irmão? Deus te usava e você tinha unção.
Hoje você já prega e não tem mais unção. Hoje você trabalha e não produz mais como trabalhava. Hoje canta e não cai mais o fogo como caía. Como é que pode, irmão, você continuar fazendo a mesma coisa que fez todos os anos, mas nesse ano está diferente? É porque você acostumou demais com aquilo. Aí quando você se acostuma demais com uma coisa, fica tão natural que você liga no piloto automático. Aí você prega, mas não tem mais unção. É pastor, mas não é mais guiado por Deus. Por quê? Porque você focou demais na festa, que se esqueceu da festa. Você focou demais em ir para Jerusalém, que se esqueceu que não importa estar lá, o que importa é estar com Jesus. Como é que Maria e José esquecem a festa na festa? É a mesma coisa você, que foi Deus te dar um carro melhor, que parou de vir na igreja como vinha, Deus aumentou teu salário, parou de ser crente fiel como era, e aí Deus só quer te fazer uma pergunta: você acha que essa tua festa vai durar quanto tempo sem mim? Você acha que você vai ficar aí quanto tempo mais sem mim? Me ajuda aí, olha para alguém, sacode essa pessoa e diga assim: irmão, pega de volta, irmão. Pega de volta o quê? Pega de volta o que você perdeu, porque se envolveu demais com a bênção. Você já deu mais glória, você já deu mais aleluia, você já sentia mais a presença de Deus. Pega de volta lá atrás. Irmão, como é que pode eles passarem 3 dias procurando uma coisa que levou 1 dia para perder? Não é interessante que você perde mais rápido e leva mais tempo para alcançar de volta? E não é interessante, irmão, que foi Deus te abençoar, que você ficou muito nariz em pé, e você já perdeu a sensibilidade do Espírito Santo. E aí você tem que vir nessa quarta, que seria um culto de ensino, mas para ouvir essa palavra na época de Páscoa, que Jesus quer saber: cadê eu na tua vida? Cadê eu que era a festa, fazendo a festa que você quer ter? Você queria ter dinheiro e eu te dei dinheiro, mas você esqueceu que a verdadeira riqueza sou eu. Você queria saúde, eu te dei saúde, mas você esqueceu que a vida sou eu. Você queria paz, eu te dei paz, mas você esqueceu que quem tem poder de acalmar a tempestade sou eu. Levanta a mão para o céu. Se essa palavra é para alguém, dá glória por 2 minutos, fale em língua estranha por 3 minutos, faça alguma coisa, mas pega de volta o que você perdeu. Pega de volta a unção que você perdeu. Pega de volta o poder que você perdeu. Pega de volta a autoridade que você perdeu. Deus te usou mais do que você está sendo usado. Deus te usou mais do que você tem sido usado. Deus já trabalhou mais através de você do que você tem sido usado. E Deus quer saber até quando você vai ser negligente de achar que a tua vida vai ficar tendo festa, quando eu, que sou a festa, já não faço mais festa na sua festa. Eu não sou mais o motivo de você levantar. Eu não sou mais o motivo de você vir para a igreja. Eu não sou mais o motivo de você trabalhar. Eu não sou mais o motivo de você andar. Eu já fui o motivo da sua vida, mas depois de um tempo você olhou mais para o trabalho e deixou eu de lado. Olhou mais para a igreja e deixou eu de lado. Olhou mais para a posição e deixou eu de lado. Meu Deus. E o que eu quero saber é se você tem a decência. Porque tudo bem, Maria e José perderam, mas vamos tirar o chapéu para eles. Pelo menos eles procuraram. Pior é o tanto de gente que perdeu a unção e não está procurando mais ela. O problema é o tanto de gente que perdeu a glória e não procura mais ela. E aí sobe no altar e a igreja fica falando em língua estranha, mas é fogo estranho, é fogo falso. Não tem nada de Espírito Santo ali. É outro Espírito, mas não é o Santo. Porque ele quer trazer fogo quando ele é uma lenha apagada, quando ele é uma lenha morta, quando ele é uma lenha... E a minha pergunta é simples: você acha que vai durar quanto tempo esse teu engano? Eu estou acabando, mas eu quero saber: será que você ficou tão envolvido na festa que você perdeu a festa? Ficou tão comum vir para a igreja que você perdeu a noção da essência que é a igreja? Ai, choteque, pachoquete.
Onde está Jesus? Onde está Jesus? Onde está Jesus? Alguém aqui, a tua consciência tem falado para você mesmo: onde está Jesus? Na tua mensagem. Onde está Jesus no teu glória? Você ficou automático e perdeu o primeiro amor. Mas Deus mandou dizer para alguém, eu estou caminhando para o fim, se é que já não acabei, que se você não voltar a fazer da festa a festa, se você não voltar a fazer de Jesus a coisa mais importante da tua vida, não é interessante? Não tinha trabalho, não tinha nada, mas não faltava num culto, e vinha para cá orando para Deus abrir uma porta. Agora que Deus abriu uma porta, não pode vir mais para cá. Não tinha filho, agora que tem filho, não traz o filho para a igreja. Não tinha filho, agora que tem filho, não quer trazer para a igreja. Não vem pedir conselho para mim depois que teu filho estiver nas drogas, hein? Porque eu vou te falar porque ele foi para as drogas. Porque você fez da festa, você fez da bênção o abençoador, você fez da criatura o criador. Oh. E eu só te vim te perguntar: cadê Jesus? Levanta as mãos se você pode. Eu vou te dar 3 minutos para você tentar pegar de volta o que você perdeu e falar: Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, eu não quero ouro, não quero prata, mas a tua presença é o que eu mais quero. Jesus, a tua presença é o que me importa. Jesus, a tua presença é o que me interessa. Jesus, eu posso perder carro, eu posso perder dinheiro, mas não me deixa perder a festa. Não me deixa perder a festa. Jesus, me tira tudo, mas não me tira da festa. Não me tira da virtude do teu Espírito. Não me tira do primeiro amor. Não me tira, não me tira, não me tira. Porque o Senhor de fato é a coisa mais importante. De fato o Senhor é a coisa mais valiosa. O Senhor é a minha joia preciosa. O Senhor é o lírio dos vales. O Senhor é a minha rosa de Saron. No Senhor eu existo, no Senhor eu me movo. No Senhor eu me declaro. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, não meu caso, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, a gente sente, a gente sente, Jesus. Não é interessante, irmão, que quando você não tinha um bom sofá, você dormia melhor? E agora que você tem um sofá bom e caro, tem uma TV boa, cara e grande, você não tem mais paz. E quando não tinha carro, você vinha melhor e mais feliz. Aí teve um carro, vem para a igreja desanimado, vem para a igreja... Onde é que está o erro? Você tem a festa, mas e a festa? Você tem a bênção, mas cadê o abençoador? Não, lá o povo não vai na igreja porque não tem ar-condicionado. Cala a boca, mentira. Não vão lá porque não tem festa. Quando tem festa, não tem quem não consiga ir para festa. Porque onde tem festa, irmão, onde tem barulho, irmão, onde tem aquela sensação de que tem vida, e vida com abundância. Agora, eu preciso terminar. Agora pense nisso, vou te dar só 2 coisas. Primeiro,
Ele passa 3 dias sozinho em Jerusalém, 12 anos de idade, um garoto, sozinho numa cidade com milhares de pessoas, se não milhões, na época mais festiva do ano, mais cheia, sozinho, sem ninguém. Onde que ele dormiu? Com quem que ele comeu? Não sei, pastor, também não sei. Só sei de uma coisa: ele ficou bem, porque ele ficou com o Pai o tempo todo. Agora eu quero ver toda a glória. E tem fase, irmão, que Deus tem que tirar pessoas do teu lado, que é para te fazer entender que você vai ficar sozinho, mas você e Deus, você fica bem, fica em paz. Você e Deus sozinho, você fica numa boa. Você e Deus sozinho, a tua empresa prospera. Você e Deus sozinho, a igreja vai dar certo. Você e Deus sozinho, tua família dá certo. Você tem que entender que não importa quem te deixou, se eu estou com você, você vai sobreviver. E ninguém vai saber como, mas quando eles chorarem, vão ver que você sobreviveu, vão ver que você está vivo. Agora, último ponto. Deixa eu dar o último ponto. Oh, verso 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Verso 52. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. Olha que diferença. Ele tem 2 crescimentos. Ele tem o crescimento natural. Era um bebê, cresceu 2 anos, 3 anos, 4 anos, até que ele chegou na frente dos sacerdotes, dos doutores da lei. E aí vem um outro tipo de crescimento. Porque antes, o crescimento que ele tinha em graça e sabedoria, ele só tinha para com Deus. Só que depois que você fica um pouco sozinho e abandonado, a solidão permite que você vá para um outro nível de crescimento, que é o crescimento onde você cresce diante dos homens. Entendeu? Ele cresceu do 0 aos 12, fisicamente e espiritualmente, mas ninguém via o crescimento espiritual, até que ele ficou 3 dias sozinho em Jerusalém, sem pai, sem mãe, abandonado, mas com o Pai. E ouça o que eu vou lhe dizer: existe um crescimento na tua vida que só vem depois que você passa um período sozinho. Daquele dia em diante, a Bíblia diz que ele crescia ainda em estatura e em graça, mas agora ele crescia perante Deus e os homens. Quer dizer que daquele dia em diante os homens olharam e falaram: como que ele pode? Como que ele consegue? Ouça essa palavra que é profética para alguém que tem passado tempos de solidão. Você tem feito muita coisa sozinho, você tem feito muita coisa no abandono, na solidez. Deus está te dizendo essa palavra simples: o crescimento que eu vou gerar depois dessa solidão vai ser tão grande, que todos os homens à sua volta vão olhar e vão se perguntar: como que pode? E você vai dizer: é porque eu acabei de passar um tempo abandonado e sozinho, mas com Deus. Então a pergunta que eu te faço, eu termino agora. Época de Páscoa. Onde que está a festa? Da tua festa. Não fique perdido na festa. Não ficar perdido na festa é não se embebede tanto com o vinho que foi colocado diante de você na presença dos teus inimigos, a ponto de te esquecer que o vinhateiro é Deus. Cuidado para você não fazer da sua bênção mais importante do que quem te abençoou. Pega de volta a tua unção, pega de volta o teu poder, pega de volta aquilo que foi embora. Porque Deus sabe, há uma bênção que eu quero te dar,
Mas eu quero que você volte e pegue de volta o que foi embora. Se essa palavra foi para alguém, dá um aplauso bem forte. Fique em pé. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuides de mim. Eita, que presença. Levante a sua mão. Pega de volta o que você perdeu. Que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença. Oh Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na